Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme um conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos. Pai bendito de graça e de misericórdia, nós louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela entrega dos dízimos, que o Senhor continue abençoando e poderosamente o teu povo, pelos cânticos e também pela leitura da palavra. Conceda-nos mais uma vez a fiel interpretação da mesma, através do teu Espírito Santo. E é em Cristo, para a glória dele, que oramos. Te agradecemos, Senhor. Amém. Meus amados, certa vez, um homem procurou um pastor pedindo ajuda para dar uma notícia importante a um belo e amado irmão da igreja. Pastor, este irmão foi contemplado com uma grande fortuna. Aqui está o testamento. O problema é que ele sofre do coração e eu não me atrevo a dar notícia. O senhor poderia fazer isso? O pastor aceitou, mas ao ler o testamento, começou a se preocupar. Como dar uma notícia tão importante sem causar um susto fatal no irmão? O pastor, ao encontrar o irmão, começou a conversar sobre vários assuntos, até que o pastor resolveu perguntar de forma indireta: irmão, se o senhor recebesse hoje 2 milhões de dólares, o que faria? O homem respondeu: bem, pensou, e o pastor ficou ansioso com aquilo. Cheguei a uma conclusão, pastor. Eu daria a metade para o Senhor. No mesmo instante, o pastor infartou e morreu. Essa história, apesar de irônica, nos lembra de algo essencial. Todos fomos convidados ou fomos ensinados a acreditar que bênçãos é dinheiro. Prosperidade é medida em cifras, mas Jesus nos alerta em Mateus capítulo 6, 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A verdadeira riqueza não está no que o dinheiro pode comprar, mas naquilo que o tempo não pode destruir. O ouro deste mundo enferruja, mas o tesouro do céu prosperará. Hoje a palavra de Deus nos lembra que há mais valor no eterno do que no passageiro. E é isso que nós temos que ter na nossa mente.
No sermão anterior, meus amados, no capítulo 1, 2 primeiros versículos, vimos que a nossa posição em Cristo deve moldar o nosso modo de agir. Conhecer quem somos e compreender como devemos viver. E a mensagem central de toda a carta do Efésios justamente é essa: compreender e como devem viver para a glória de Deus. Nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo fala sobre quem somos em Cristo. A partir do capítulo 4, ele mostra como devemos viver à luz dessa nova identidade. E o texto que nós lemos, principalmente no versículo 3, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nesse versículo aqui nós encontramos algumas verdades fundamentais. A primeira é que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Tudo o que desfrutamos na vida espiritual procede unicamente de Deus, e não por mérito próprio, mas pela sua graça e pelo seu próprio louvor. Em segundo lugar, as bênçãos que recebemos são bênçãos espirituais, que abrangem perdão, salvação, adoção, redenção e, por fim, a herança eterna. E por último, e essas bênçãos estão em quem? Na própria pessoa de Cristo Jesus, nas regiões celestiais. O que significa que a nossa nova identidade não depende das circunstâncias terrenas, mas das realidades espirituais concedidas justamente por esse próprio Deus, ao qual a palavra diz que nos escolheu antes da fundação do mundo. E hoje nós vamos refletir sobre essas verdades, ou as verdadeiras bênçãos que provêm de Deus, e reconhecer a riqueza espiritual que já possuímos na pessoa de Cristo Jesus. E se nós observarmos nos versículos 4, 11 e 12, nós vamos ver justamente qual é essa primeira bênção. Versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Versículo 11 e 12, nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, a primeira bênção que nós possamos extrair justamente aqui é a certeza da salvação em Cristo Jesus. Porque a palavra diz que nós somos escolhidos. E Paulo revela que a salvação faz parte justamente de um plano eterno e soberano de Deus. Porque antes da criação, fomos escolhidos em Cristo, mostrando que a nossa fé não é fruto justamente do acaso, mas da vontade graciosa do Senhor. Conforme 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Deus nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as obras, mas segundo o seu propósito e graça, concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Meus amados, fomos justamente eleitos. Mas eleitos para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Porque a santidade não é uma condição da escolha, mas é o resultado da obediência em Cristo Jesus. E aqui mostra justamente a responsabilidade do cristão diante de um Deus santo, buscar a sua vida de santidade. E a eleição não visa apenas salvar, mas transformar-nos à imagem e semelhança do próprio Jesus. Conforme diz o próprio Paulo em Romanos capítulo 8, 29, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu próprio Filho.
E essa ligação à santificação é um processo contínuo, operado pelo poder do Espírito Santo, que sela o coração justamente da pessoa escolhida por Deus e que nos capacita a viver de modo digno da vocação ao qual nós somos chamados. E nos versículos 11 e 12 da mesma carta que nós lemos, Paulo aqui reforça justamente que em Cristo fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua própria vontade. Aqui Paulo enfatiza a soberania absoluta justamente de Deus. Ou seja, ele age em tudo de acordo com o seu plano eterno. Um propósito que não pode ser frustrado de maneira nenhuma, porque é o próprio Deus, com certeza, que fez e faz todas as coisas. E isso aqui nos traz também um certo consolo e segurança, principalmente para aqueles que já entregou a sua vida a Cristo Jesus. Pois a nossa salvação não depende justamente das flutuações humanas, mas da fidelidade de Deus, que segundo Filipenses capítulo 1, versículo 6, começou a boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ao qual nós falamos um pouco ontem no culto de vigília. E essa verdade nos conduz a uma adoração e a humildade, pois somos eleitos para o louvor da própria glória desse Deus. Porque toda a obra da salvação, da escolha e também da glorificação existe para exaltar o nome do Senhor. Conforme Paulo registrado em Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Ou seja, dessa forma, a primeira bênção espiritual mencionada por Paulo aqui, justamente a eleição, um ato gracioso e soberano de Deus, que revela o seu amor eterno e o seu propósito redentor. A doutrina da eleição nos conduz à gratidão e também à responsabilidade. Gratidão por termos sido escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. João capítulo 15, versículo 16. Responsabilidade, porque vivemos de modo santo, irrepreensível, diante dele, refletindo o caráter do Senhor, proclamando a glória de Deus. Então aqui o primeiro passo nos mostra justamente essa bênção mencionada na palavra de Deus, que é a eleição em Cristo Jesus. E também, claro, não isenta a responsabilidade de todos aqueles que foram alcançados e que foram eleitos pelo Senhor. E se nós observarmos versículo 5 e versículo 6, do mesmo texto, nós vamos ver a segunda bênção que o próprio Paulo relata aqui para nós. Versículos 5 e 6. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua graça, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, além da eleição, a palavra de Deus diz que nós fomos adotados. Paulo lembra que a nossa nova identidade é fruto do amor e também da graça e da misericórdia desse Deus, porque fomos adotados não por mérito, mas por decisão soberana e benevolente justamente do Deus Pai. E essa adoção não é um mero símbolo, e sim uma transformação completa. Ou seja, deixamos de ser estranhos e passamos a pertencer à família de Deus, com todos os direitos e responsabilidade dessa condição. Adotar é um ato, nós sabemos, tanto jurídico quanto um ato afetivo. O filho adotado não nasce do pai, mas é recebido por amor, recebe o seu nome e também a sua herança. Assim ocorre também nós com o próprio Cristo Jesus. Éramos distantes, mas somos recebidos e incluídos aí o que é agora, a partir do momento, na família do próprio Deus. E essa é uma das expressões mais profundas da graça do Senhor. Sermos amados e aceitos,
sem nada termos a oferecer em troca para o próprio Deus. Pertencemos duplamente a Deus. Primeiro, por criação, e agora, por segundo, por filiação. Como Criador, Ele nos formou. Como Pai, Ele nos acolheu. Então, essa relação nos dá acesso à sua presença e nos convida a uma verdadeira intimidade, a uma confiança e também a uma obediência a esse Deus. Já não vivemos como servos temerosos, mas como filhos que amamos e honramos justamente a um Deus santo, a um Pai amoroso, que demonstrou a sua fidelidade, o seu amor incondicional para os seus eleitos. Entretanto, essa verdade não nos autoriza a indiferença espiritual. Ao contrário, nos chama a uma vida de gratidão, santidade e também reverência justamente a esse Deus. Isso, ser filho de Deus, é refletir o seu caráter, é viver de modo digno da graça recebida dele. Porque fomos adotados para quê? Simplesmente para o louvor da sua glória, para o louvor da própria glória de Deus. Isso significa que a nossa vida deve ser um testemunho de amor e da bondade do Senhor. Cada gesto de fé, obediência e gratidão exalta aquele que nos escolheu, redimiu e concedeu justamente a cada um de nós o privilégio de pertencermos a uma nova família em Cristo Jesus. E Paulo aprofunda essa realidade quando ele escreveu aos Romanos capítulo 8, dos versículos 15 ao 16, ao afirmar: vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Em Cristo recebemos o espírito da adoção, que confirma em nosso interior a nossa nova identidade como filho. Não apenas somos declarados filhos por lei, mas experimentamos essa filiação no coração, mediante o poder regenerador do Espírito Santo de Deus, que sela o coração de todos aqueles que é alcançado pela graça do Senhor. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, do 4 ao 7, o apóstolo ainda acrescenta que, por meio de Jesus, deixamos de ser escravos e tornamos herdeiro em Cristo Jesus. Essa adoção é, portanto, tanto jurídica, pois nos garante o direito a uma herança celestial, quanto relacional, porque nos concede o privilégio da intimidade com o próprio Pai, ao qual podemos clamá-lo, Abba, Pai. Vivemos, então, com gratidão e propósito, lembrando que fomos chamados não apenas para fazer parte dessa família de Deus, mas para refletir a sua glória, para manifestar o seu poder, a sua graça diante de todo o mundo. Como o próprio Cristo disse, que nós somos sal e luz para refletir a glória do Senhor, para a glória do nosso Deus. Então, meus amados, aqui nós encontramos a segunda bênção. E a terceira bênção, claro, nós podemos extrair a partir do versículo 7 até o versículo de número 10, que diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Ou seja, a outra bênção que Paulo relata aqui é que nós somos recebidos a redenção do próprio Deus. A redenção é uma das palavras centrais do próprio evangelho, ao qual foi citado várias vezes por Jesus. No tempo do Novo Testamento, estava associado ao ato de libertar um escravo mediante o pagamento de um preço. Um termo jurídico e comercial que, nas mãos de Paulo, ganha profundo sentido espiritual. Essa imagem que ele usa para mostrar que Cristo fez para nós
éramos cativos do pecado, incapazes de nos libertar. E ele pagou o preço da nossa liberdade, com o propósito do seu sangue derramado na própria cruz. Assim, meus amados, fomos libertos da culpa e domínio do pecado e recebemos de graça o perdão completo. E essa é a essência da graça do Senhor, o favor imerecido de Deus, concedido por meio da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E Paulo declara que o Senhor derramou sobre nós as riquezas da sua graça com sabedoria, com entendimento, revelando que a redenção não foi um improviso, mas uma parte do plano perfeito e eterno desse Deus. Em Cristo, o mistério da vontade divina foi totalmente revelada. O propósito de reunir todas as coisas nele, tanto a que estão nos céus quanto a que estão na terra. Tudo converge justamente para a pessoa de Cristo Jesus, que é o centro da criação e o alvo final da própria história do Senhor. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, conforme João 14. O Senhor de tudo, do céu e da terra, do tempo e também da eternidade, porque toda a autoridade foi dada justamente para Cristo Jesus. E tudo existe por meio dele e também para a glória dele. Vimos hoje na plenitude dos tempos, quando Deus executa seu plano redentor através justamente do seu Filho amado Jesus. E aqui nos lembra que ele governa a história e que é chamado a viver sobre seu domínio e também sobre a sua autoridade, sobre a sua direção, através da orientação e do poder do Espírito Santo de Deus. E isso nos lembra que ele, Jesus, governa a história e que fomos chamados a viver sobre seu domínio e também sobre a sua direção. Por isso que Paulo mesmo falou, no momento que teve encontro com Cristo, ele mesmo falou, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque a verdadeira liberdade não consiste em fazer o que nós desejamos, mas em pertencer àquele que nos comprou por um alto preço, pagando o seu próprio sangue. Fomos libertos para viver para Deus, para a glória do Senhor e o louvor da sua graça. Porque em Cristo fomos perdoados, reconciliados e incluídos num propósito eterno desse Deus maravilhoso. Por isso, cada crente é chamado a viver com gratidão e reverência, reconhecendo que a sua vida, a partir do momento do encontro com Cristo, pertence justamente àquele que o redimiu. Conforme Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 6, 20. Fostes comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Essa foi justamente mais uma bênção que Paulo demonstra para com a sua igreja, justamente para com cada um de nós. E a última bênção que nós possamos extrair aqui está aí no versículo 13 e o versículo 14. E diz a palavra, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, aqui Paulo nos recorda que, ao ouvirmos e crermos na palavra da verdade, o evangelho que traz a salvação, automaticamente é selado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. E essa presença não é algo simbólico, mas é uma realidade viva e transformadora que nos identifica como pertencente ao povo escolhido de Deus. Nos tempos bíblicos, o selo representava propriedade, autenticidade e também segurança. Servia para confirmar a origem do documento, mercadoria ou até mesmo de pessoas. No campo,
Uma marca em um animal indicava o nome do dono e impedia que outros o reivindicassem. Da mesma forma, o Espírito Santo é o selo divino em nós, assegurando que somos de Deus e que ninguém pode nos separar do seu grande amor. Dessa forma, o Espírito Santo é o selo divino em nós, assegurando que somos de Deus e que ninguém pode nos separar justamente do seu cuidado, como diz o próprio Jesus, capítulo 6, João 6:37. Todo aquele que vê a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, além do selo, o Espírito é também a garantia da nossa herança. Algumas traduções usam o termo penhor, que descreve uma primeira parcela de algo muito maior. Assim, Deus nos concede o Espírito como antecipação de uma herança celestial, confirmando a plenitude das bênçãos reservada no céu e cercada justamente de bênçãos materiais, ao que Paulo colocou na sua mente, depois que ele apanhou, que ele foi aprisionado, apedrejado, ele disse, o que ele passava nem se comparava à glória que estava por vir. Então, meus amados, mostra justamente, é isso que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração. É ser selado justamente pelo Espírito Santo, que significa uma segurança e também uma esperança. Segurança porque nada pode nos afastar do amor de Deus. Esperança porque o que recebemos agora é apenas o início da glória que nos aguarda. Porque o que Deus tem para nós é bem maior, é bem melhor do que o mundo tem para nos oferecer. E tudo existe para quê? Para a glória, para o louvor desse próprio Deus. Pois somos abençoados nesta vida e participamos plenamente da herança do Senhor. Vivendo para sempre com o nosso Deus, com o nosso Pai. O selo do Espírito nos lembra diariamente que pertencemos a Deus e que a nossa salvação está segura. Ela não é um evento isolado, mas um processo que culmina na redenção completa desse próprio Deus. Portanto, vivemos com confiança e fé, certo de que o Espírito em nós é a prova viva do céu e é o nosso destino eterno. Fiquemos firmes, pois nós estamos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Então, mostra, meus amados, a questão, quando Paulo relatou aqui, são essas as bênçãos que nós temos. Se nós observarmos, acolhermos o nosso coração, nós vamos ver o quão rico nós somos, o quão vitoriosos nós somos. E o que esperar justamente desse mundo? Nada. O que vem justamente disso aí é bênção do Senhor. Mas que nós possamos estar voltados dia após dia justamente para a glória do Senhor. Na certeza do selo do Espírito Santo do Senhor em nós, que nos garante justamente aquilo que nós falamos ontem, que foi dito também hoje na escola dominical, a segurança do salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas, claro, não isenta a nossa responsabilidade de sermos santos. Sermos obedientes ao poder soberano do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. Concluindo, por meio de Cristo recebemos de Deus todas as bênçãos celestiais. Nele, fomos escolhidos antes da criação do mundo, adotados como filhos, redimidos pelo seu sangue e marcados com o Espírito Santo, que assegura a nossa herança eterna. Então, ao ouvir a palavra bênção, lembre-se de que o Senhor já nos concedeu toda a plenitude espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Essas dádivas não procedem de um lugar terreno, passageiro ou limitado, mas emana do trono onde o Salvador reina soberanamente e onde Deus age com poder em favor dos que lhe pertencem. Jamais se esqueçam de quem você é em Cristo e de quanto a sua vida é enriquecida
também em Cristo Jesus. O Pai nos escolheu e acolheu. O Filho nos libertou e restaurou por meio da cruz. E o Espírito Santo habita em nós como garantia viva de que ainda há abundância de graça reservada a todos aqueles que creem em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Que Deus, meus amados, nos impulsiona cada vez mais a aquietar o nosso coração diante do Senhor, para que nós possamos cada vez mais contemplarmos a glória soberana de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando. E assim eu convido mais uma vez nossos amados irmão Cláudio, nosso irmão Jarlan, estará nos auxiliando nessa bela mesa do Senhor dessa noite. Glória a Deus por isso. Queremos aqui agradecer ao nosso Deus. Convido os irmãos a abrir mais uma vez a palavra do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Dos versículos 26 ao 30. Mateus, capítulo 26, dos 26 ao 30. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, dessa hora em diante, não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Como nós vemos a instrução da palavra do Senhor, e Paulo também relata em Coríntios, que nós devemos autoexaminarmos ao participarmos justamente da mesa do Senhor. Sabemos que aqui não é a mesa exclusiva da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é do Senhor. Então, para vocês que estão nos visitando nesta noite e que estão em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, deve também participar desse sacramento para a glória do Senhor. Então, assim eu convido aqueles que forem participar, se coloquem de pé. E nós vamos estar orando neste momento com o nosso irmão Cláudio, e em seguida estaremos aqui consagrando os elementos da ceia desta noite.